number. Yes, it is. It's the magic number. Somewhere in this hip-hop soul community was born three, they stub me, and that's the magic number. What does it all mean? Em julho de 2022, a Câmara de Deputados decidiu adiar a revisão da Lei de Cotas número 2711 de 2012 para ser revista somente em 2042. A Lei de Cotas, ela permitiu que milhares de estudantes negros e pardos ingressassem no ensino superior. É isso que eu quero ser, senhor. Um mergulhador-chefe da Marinha? Sim, senhor. Semana passada era cozinheiro. É, mas o homem que eu vi... O homem que você viu é um chefe. A patente mais alta que um homem pode alcançar na Marinha. Gente muito boa passa a vida inteira querendo esta patente falha. Levando em conta que em 1960, 95% dos estudantes do ensino superior eram brancos e que, após a Lei de Cotas, segundo dados da PNAD Educação de 2017, onde em 2000 havia 2,2% de presença de estudantes negros e que houve um aumento para 9,3% em 2017, a gente vê sim um resultado significativo e que realmente fez a diferença a lei de cotas na vida desses estudantes. Segundo o Censo de Educação Superior de 2019 do INEP, o Brasil ele tem aproximadamente 8,6 milhões de pessoas matriculadas em instituições de ensino superior. Mas apenas 613 dessas pessoas são declaradas pretas, e isso corresponde a 7,12% do total de estudantes em universidades públicas. E vale ressaltar também que 54% da população do Brasil é negra, o que mostra um resultado muito, sim, discrepante, mas que, aos poucos, há sim uma evolução. A lei de cotas ela é muito significativa e, por isso, não podemos deixar de colocá-la em pauta e de reafirmar a sua importância. No entanto, a gente tem que entender que, para estudantes negros estarem presentes nas universidades públicas, eles passam por uma série de dificuldades. Dentre elas, uma delas é a necessidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. A maior parte dos estudantes negros que estão nas universidades públicas estão estudando em regime noturno, pois o integral não atende à sua disponibilidade. E para isso faz-se necessário que não apenas haja a lei de cotas, mas também tenha uma assistência socioeconômica e tenha políticas socioassistenciais para poder atendê-los durante toda a sua permanência, diminuindo assim a sua taxa de evasão. É que nenhuma negra no estado da Virgínia jamais estudou em um colégio de brancos. Não há registro. Não há registro. E antes de Alan Shepard ser colocado em um foguete, nenhum outro americano alcançou o espaço. E agora ele será lembrado como o primeiro homem da Marinha de New Hampshire a viajar pelo espaço. E eu, senhor, pretendo ser uma engenheira da NASA. Mas não posso fazer isso sem assistir aulas nesse colégio de brancos. E não posso mudar a cor da minha pele. Então, minha única escolha é ser a primeira. Bom, o princípio da igualdade objetiva fornecer equilíbrio e harmonia entre os cidadãos, com a finalidade de estabelecer simetria na população. Igualdade e isonomia são termos semelhantes. A igualdade formal que está previsto na lei, onde prevê que todos somos iguais. Já a igualdade material é a realidade na prática da igualdade formal, é como os fatos são concretizados. Podemos definir isonomia como uma garantia que a lei será realmente aplicada de forma igualitária, e a isonomia atua diretamente com a igualdade material. Não se sente respeitada. É isso que está dizendo? E talvez não seja, mas para ter respeito você tem que respeitar. Se pensarmos no caso da Revolução Francesa,
em 1789, foi um marco histórico e político, inspirado pelo Iluminismo e Racionalismo, dando origem ao documento que consiste na generalização de direitos sociais e contribuindo para o princípio da igualdade. Ao lutar para o rompimento de privilégios do clero e nobreza, a burguesia conseguiu a igualdade na lei, onde consta que as pessoas não poderiam sofrer tratamentos diferenciados por suas origens. A história do Brasil também nos ilustra essa necessidade de igualdade, onde a sociedade sofreu muito com a desigualdade. Determinados grupos eram vítimas de injustiça, não havia lei que realizasse repúdio contra a moralidade, colaborando para que muitos indivíduos fossem submetidos a situações deploráveis. Eu sei o que pode fazer. Vi policiais brancos atirarem nas costas do meu amigo porque ele enfiou a mão no bolso. No bolso! Eu vi policiais brancos invadirem a minha casa e pegaram meu pai sem motivo algum, só porque sentiram vontade. E eles podem. Eles podem. Porque são brancos. Em 1988, a Constituição Federal Brasileira declarou no artigo 5 o princípio da igualdade, onde articula que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direitos à vida, a igualdade, liberdade e a segurança de propriedade. Buscou-se, a partir dessa concepção renovada do princípio, o desenvolvimento de uma normatividade apta. E como complemento de tais iniciativas, buscou-se também a introdução de políticas públicas de natureza compensatória. Bom, é fundamental ainda dizer que, mesmo atualmente com a lei, a desigualdade ainda está presente. As leis não possuem o poder de mudar cenários de forma radical, né? Para que isso aconteça, é necessário que ocorram mudanças sociais para que a igualdade seja vivenciada da maneira que a Constituição prevê. A luta social contra a dominação e opressão é necessária para uma sociedade com mais liberdade e respeito. Diante de um olhar filosófico, a igualdade é fundamental para todos nós, pois é uma defesa da submissão, opressão e injustiça. Já num olhar sociólogo e até mesmo jurídico, o princípio da igualdade é uma estrutura reflexiva para que a prática da igualdade ocorra na sociedade. Podemos afirmar que a igualdade fornece a possibilidade de boa qualidade de estudo, direitos no trabalho e, socialmente, acesso à saúde e cultura, além de também interferir positivamente na individualidade de cada um. Eu ainda estou aguardando as ferramentas. Mergulhador azul, suas ferramentas estão no fundo do rio. Como é? Ele ainda não subiu? Vamos lá, não vale a pena morrer por isso. Meu nome é segundo contramestre, segunda classe. Carl Brashear. Eu sou um mergulhador da Marinha. Segundo contramestre, segunda classe, Carl Brashear. 9h31. Montagem perfeita. A falta de igualdade persiste por políticas públicas negligenciadas e inexistentes. De acordo com o IBGE, os negros representam 70% do grupo abaixo da linha da pobreza, fato que colabora para que os mesmos possuam poucos ou nenhum acesso à educação, uma desigualdade nítida. A implementação de medidas eficazes deve acontecer o quanto antes, para que mais vidas não se prejudiquem e não se percam em meio à desigualdade, e para que ofertem melhorias de vidas às pessoas que sofreram com a falta de igualdade. A sociedade segue em luta para que a igualdade material possa ser integrada de forma eficaz, e não somente em lei. Por onde você andou? Sempre que a procuro, não está onde eu preciso. Não é minha imaginação. Aonde você vai todos os dias? Ao banheiro, senhor. Ao banheiro? Ao maldito banheiro? 40 minutos todo dia? Faz o que lá? Estamos em T-0 aqui. Eu confio em você. Não tem banheiro pra mim aqui. Como assim não tem banheiro pra você aqui? Não tem banheiro.
Não tem banheiro para negros aqui neste prédio, ou em qualquer prédio fora do campus leste que fica a 800 metros daqui. O senhor sabia? A inclusão social é um conjunto de medidas de controle social focada em possibilitar a todos o acesso a bens e serviços, como saúde, educação, emprego, renda, lazer, cultura. Ela é direcionada a grupos excluídos da sociedade, como pessoas com alguma deficiência física ou mental, cor da pele, gênero, orientação sexual ou poder aquisitivo. É como um meio de integração entre administração pública e sociedade, com o propósito de solucionar conflitos e resolver problemas. Ela se tornou algo a ser perseguido como uma forma de luta social. A exclusão social pode ser étnica, econômica, de gênero, patológica e sexual. Excluídos devido à história do processo de socialização que impediu determinados grupos o acesso aos seus direitos, sendo necessário a criação de leis que garantem a sua proteção e inclusão na sociedade. Ou seja, a exclusão social é uma forma de violência ao ser humano e à sua dignidade, porque impede que o indivíduo alcance a sua cidadania. Sociedades com altos índices de exclusão enfrentam problemas como o aumento da criminalidade e da desigualdade social. Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você... A importância da inclusão vem aumentando desde a Declaração dos Direitos Humanos em 1948 e no Brasil na Constituição Federal de 1988. As vantagens da inclusão para a nossa sociedade são um incentivo ao abandono de comportamentos discriminatórios, dignidade aos grupos excluídos, combate à segregação e além de promover a democratização de bens e serviços e incentivar a formação de uma sociedade mais igualitária. O ato de incluir significa reduzir as desigualdades e distribuir os espaços sociais entre todos. A inclusão desses indivíduos pode ser efetuada de diversas maneiras, como campanhas de conscientização populacional, aumento da representação das minorias na política, dar voz a essas pessoas para se expressarem e exporem suas dificuldades e obstáculos e acreditar que a inclusão é possível. No Brasil, o principal meio são as políticas públicas, fazendo uso da política de ações afirmativas, que são ações realizadas pelo Estado com o propósito de eliminar as desigualdades historicamente acumuladas e garantir a igualdade entre todos. Por exemplo, temos a política de cotas raciais. As desigualdades são extremamente grandes no Brasil e elas afetam um dos mais importantes bens do país, que é a educação. A falta de acesso à educação, principalmente pelos grupos excluídos, divide o país entre indivíduos que terão mais oportunidades e os que passarão por mais dificuldades.
A desigualdade racial no Brasil é um problema persistente pela fragilidade das políticas públicas. O abandono, muitas vezes pela necessidade de começar a trabalhar mais cedo para contribuir no sustento individual ou familiar, e o baixo desempenho na educação segue muito mais alto para os estudantes negros, uma situação que ainda carece de políticas públicas efetivas. Em relação ao cenário atual, com a pandemia, pessoas negras e povos originários, pessoas com deficiências e mulheres foram e ainda estão sendo impactados de maneiras desproporcionais. Como a maior parte da população em situação de pobreza ou extrema pobreza são negras e vivem em situação em que o acesso a direitos básicos são difíceis, por esse motivo, esse grupo foi muito afetado pelo Covid-19. O problema não foi só a saúde, mas também a educação, em que a não disponibilidade para estudarem por falta de meios como computadores e acesso à internet fizeram com que o índice de evasão escolar aumentasse. A partir dos dados do IBGE, o levantamento demonstrou que, dentre os estudantes de 15 a 17 anos que estão fora do colégio, mais de 70% são pretos e pardos. Uma lei que ajudou a inclusão desse grupo em universidades foi a Lei de Cotas. De acordo com o Censo da Educação Superior, de 2010 até 2020, houve um aumento de quase 400% de alunos negros no ensino superior. A Lei 12.711, mais conhecida como Lei de Cotas, estabelece os seguintes parâmetros. Ela trata-se de uma legislação que destina 50% das vagas em universidades e órgãos federais para quem estuda em escolas públicas. Desse total reservado, metade vai para aqueles indivíduos que possuem a renda familiar de um salário mínimo e meio per capita. No caso das cotas raciais e das cotas relacionadas a pessoas com deficiência, as alocações também estão dentro dos 50% daquelas destinadas às escolas públicas, com base na proporção de negros, indígenas e PCDs na unidade federal, onde a instituição de ensino está localizada federalmente. Assim, esse número leva em consideração os dados do último censo do IBGE feito no país. Por fim, pretos, pardos e indígenas são obrigados a apresentar autodeclaração e, em algumas instituições, a passar por uma comissão de avaliação. No caso dos indivíduos portadores de deficiência, é apresentada uma declaração e um relatório médico. Qual é a finalidade da cota? É você proteger aqueles que, mesmo numa sociedade com democracia, tem uma série de prejuízos no dia a dia no campo econômico. Por que o maior número, por exemplo, de afrodescendentes, o maior número de negros no Brasil e o maior número de mulheres está no serviço público? Porque não há outra forma de ingresso que não seja o concurso. Certo. No concurso não se discute a questão da cor da pele. Numa rádio como essa, você pode dizer que não. Né? Você pode até dizer que não, mas é só olhar a nossa volta. Nós somos 5 pessoas nesse estúdio. Os 5 não somos afrodescendentes. O único que tem problema aqui sou eu. Não, isso calvície não é problema. Ah, não é? Se cabelo fosse importante, estava do lado de dentro da cabeça. Tá, não do é lado de fora. Agora, em relação aos critérios admitidos nas universidades públicas no atual sistema da lei, para a admissão, 50% das vagas são alocadas para as pessoas oriundas de escolas públicas. Dessas vagas, 25% estão abertas para pessoas com renda familiar inferior ou até um salário mínimo e meio, e a outra metade para pessoas com a renda familiar superior a um salário mínimo e meio, desde que tenham estudado integralmente os 3 anos de ensino médio em escola pública. As vagas sujeitas a critérios raciais equivalem a 50% do total de vagas oferecidas pelas universidades em cada curso, de acordo com o vestibular ou edital do SISU. De início, vale expor que a lei de cotas ela foi aprovada no país não somente com o argumento da reparação histórica, mas também por conta do ensino precário oferecido no Brasil. Não é segredo que a educação pública brasileira, em especial a fundamental e média, elas se apresentam como uma das mais desvalorizadas, segundo a pesquisa lançada em 2021
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde, entre os 76 países avaliados, o Brasil ocupou a 60ª posição. Logo, infelizmente, os mais atingidos por essa negligência são os estudantes pardos, pretos e indígenas, visto que a maioria frequenta as escolas públicas e não possuem condições financeiras de arcar com o ensino privado. Assim, não adianta ter somente uma forma de ingresso. Também é preciso que o ensino seja valorizado, pois a partir da reparação desse desfalque, a longo prazo, possivelmente, a questão da permanência da lei não seja mais preciso, pois nós acreditamos que com o empenho e apoio não só educacional, como também financeiro por parte dos órgãos responsáveis, possam vir a intervir de forma positiva para que o princípio da igualdade, visto em Constituição, seja instaurado dentro das universidades brasileiras. No começo dessa história toda de fazer um documentário, eu não tinha realmente ideia como as coisas funcionavam por aqui. Com isso, eu acho que acabei aprendendo bastante. Principalmente sobre alguns conceitos de história, como reparação histórica, que sempre falam nas aulas de história quando você é criança. E embora conceitos como esse pareçam uma loucura de difícil, eles não são. No caso de reparação histórica, significa consertar os erros do passado. Ou seja, tentar consertar as burradas que a gente fez ao longo da história enquanto ser humano. Um passado que, no caso do Brasil, está marcado pela escravidão, por mais de 300 anos de escravidão, e que depois da libertação dos escravos, pela Lei Áurea, só se passaram 134 anos. É incrível pensar nessas coisas. E é lógico, 300 anos impactam mais do que 100 anos. Então é fácil entender por que os negros são a maior parte da população em fragilidade social, ou por que é mais difícil ver negros em lugares de poder, já que todos esses anos trouxeram várias consequências para eles. E toda a situação ainda piora, porque mesmo após a libertação dos escravos, e nenhum tipo de compensação, e os outros governos, ao longo dos anos, continuaram a tentar expurgar essa população, afastando os negros dos centros e, de novo, não permitindo que eles tivessem acesso à educação e a outros direitos básicos, que hoje em dia são direitos básicos, mas que na época não tinham muita importância. Um que me chocou foi nos anos 60. Nesse caso, o governador, acho que é Carlos Lacerda o nome, expulsou várias famílias de uma área da cidade que hoje em dia é uma área nobre para poder fazer as reformas e deixar essa área, né, com o status que tem hoje. E depois de entender toda essa parte, olhando por esse lado, é quase impossível para mim dizer que as cotas são um modo de exclusão ou um modo de favoritismo igual algumas pessoas, né, a maioria da elite, pensam sobre essas políticas que na realidade só estão tentando ajudar a população que sofreu durante todos esses anos. Tô bem, tô zen, entrei pra faculdade com o Enem. Aluno dedicado, tá despreocupado, tem vaga no SISU, Sistema Unificado. A faculdade é bacana. Chega! Bom dia.